Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. É um prazer enorme estar aqui para mais um episódio que tem relação com o anterior de Crosslinking, porque hoje a gente vai falar de anel intraestromal. E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, doutora Eliane Mayumi Nakano, ela que foi chefe aí do setor de cirurgia refrativa da Escola Paulista de Medicina, é empreendedora, especialista em gestão de negócios pela FGV e vai abrilhantar aqui a nossa discussão hoje, vai ser muito legal. Muito obrigado pela sua presença, doutora Mayumi. Eu que agradeço, Bernardo. É um prazer estar aqui. Na verdade, eu adoro conversar e esse modelo, para mim, acho que é bastante inovador e interessante, porque, como eu estava dizendo, a turma já está cansada de assistir aula. A aula simplesmente já não completa a demanda que agora o público tem com essas novas tecnologias e, bom, enfim, né, outras formas de comunicar. O seu modelo é muito bacana, então é um prazer estar aqui com você. E é legal que o pessoal escuta no carro, escuta na academia, né, então no nosso dia a dia que a gente sabe que é corrido, é uma forma de aquisição de conhecimento bem legal, então... Obrigado. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a tendência é menos essa coisa expositiva e mais troca de ideias, né? Mais discussão. Com certeza. Bom, vamos falar aqui de anel intraestromal, que, como todo mundo sabe, né, é um tratamento que vai visar aí reabilitação visual dos pacientes com ceratocone, mas a gente vai aprofundar nesse assunto. Primeira coisa, eu queria saber sobre as indicações. Quais pacientes ali dentro do espectro do ceratocone que têm indicação do anel intraestromal? E existem critérios específicos que têm que ser respeitados para essa indicação, por exemplo, de acuidade visual, de ceratometria, de espessura da córnea? Olha só, vamos lá. Imagina que a doença em si, ela tem umas características muito peculiares, né? A ectasia corneana se apresenta de várias formas, então aquelas classificações básicas, né? Um ceratocone, um ceratoglobo, e assim vai. E dentro, por exemplo, do ceratocone, que é a mais incidente dos tipos de ectasia ou degenerações corneanas, o ceratocone em si se apresenta de formas, intensidade, em localizações, muito, muito diversas e às vezes até assimétricas de um olho para o outro. Então imagina que, falando da indicação do anel, já vou entrar aonde que entra o anel na questão da terapia como um todo, ela também ela vem mudando. Tá? Então, o anel não é nada novo, o anel começou a existir na história da oftalmologia com um propósito que não era para correção de ectasia, ele foi criado, na verdade, para correção de miopia, né? Então, era um anel inteiro, o anel mesmo inteiro, com uma espessura XYZ, e ele é colocado dentro do estroma corneano, de tal forma a dar um aplanamento. Imagina que a córnea tem uma certa dioptria, igual na correção de miopia laser, você mudando a curvatura da córnea, você muda seu poder dióptrico. Então, colocando o elemento dentro da córnea, a gente conseguia mudar esse formato, mudando o seu poder e corrigindo, no caso, a miopia. Então, o anel, ele surgiu com esse propósito lá atrás. Claro que concorrendo com a precisão, a forma de fazer, o acesso, inclusive, não necessariamente o custo, né? Mas talvez, vamos falar de custo, quando surgiu o Excimer Laser, né? Isso 30 e poucos anos atrás com o PRK e depois, 5 anos depois com o LASIK, não tem como concorrer, um troço que tem uma previsibilidade muito fraca, uma coisa que não tinha, porque na época não tinha nem fento, então não tinha aquela beleza, aquela precisão, aquela acurácia e nem como a gente predizer o resultado refracional, que o propósito era corrigir refração, certo? Comparado com laser. Isso a gente está falando do laser antigo, e que o laser por si próprio já melhorou muito nesses 30 e poucos anos. Então, o anel surgiu para isso. Muito bem. Aí ficou coitadinho no cantinho, né? Esquecidinho. Até que muitos estudiosos começaram a resgatar o anel com o propósito de, dá para acho que a gente usar em outra coisa. E aí veio a ideia de usar em ectasia. Muito bem, a indicação do anel. Imagina que ectasia, então, por ser uma doença que tem uma apresentação diversa e ela é progressiva, e uma hora ela para, mas a grande maioria dos casos que a gente pega, ela pode ter em progressão, e eu acho que é nessa pauta que entra a questão do crosslinking, né? Mas o anel, ele vem assim, para encaixar no momento certo para sua indicação. Então, primeiro, você tem que ver a acuidade visual
não corrigida e a corrigida. Você tem que melhorar essa qualidade de visão, seja por óculos ou uma boa adaptação de lente de contato. Então, a lente de contato, em termos de correção óptica, aquele paciente está enxergando mal, porque o fato de ter uma córnea ectásica, que ela é irregular, de uma curvatura não natural, não desejada, de uma forma totalmente também não natural, ela vai dar uma necessidade refracional, que é corrigida parcialmente, raramente totalmente, com óculos, certo? Aí a lente de contato vem para suprir essa necessidade. Então as lentes de contato estão ótimas, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Pronto, você corrigiu a visão, o paciente está bem com a visão, só que está progredindo, vem a história de você tentar estancar aquela progressão que é o crosslink. Muito bem. Se você parou por aí, visão tá boa, você, né, tá acompanhando a progressão, parou, acabou o tratamento aí. Acabou no sentido de, ok, vamos te observar ao longo, né, dos anos para ver se você fica bem. Se eventualmente o cara progrediu, não conseguiu segurar crosslink, ou ele já chegou para você num estágio onde a lente não se adapta, a visão é muito ruim e que quando, por exemplo, eu fiz a residência 20 e poucos anos atrás, a fila de transplante era gigante, porque não existia essas alternativas que hoje a gente tem. A gente simplesmente transplantava. Hoje, a gente consegue fazer esse resgate desse paciente que chegou nesse ponto através do anel. Então, como é que eu explico para os alunos? Qual que é a finalidade do anel de uma forma bem assim, fosfórica? É resgatar estruturalmente aquela córnea que está totalmente disforme, que já está indo para o transplante, e antigamente iria. Você, de uma forma pensada, tem uma lógica, tem um raciocínio da escolha do anel, depois eu te especifico melhor essa questão, tá? Você faz uma reabilitação daquela córnea, do sentido do formato dela. Bom, se a córnea é uma lente, e se você está reabilitando a estrutura física, morfológica de uma lente, você consegue melhorar a refração. Né? Então, você consegue eliminar muito do astigmatismo, que é irregular, eventualmente se torna irregular. Você consegue melhorar muito da curvatura, ou seja, aplanando um pouquinho, você melhora a miopia, que geralmente acompanha os pacientes que têm cone. O olho cônico geralmente é míope, tá? E aí você consegue, então, nesse sentido, ter essa indicação do cone. Então, a indicação do cone, na verdade, é isso. Ela entra nessa escala, nessa ordem, porque depois disso, se com a implante de anel você ainda tem uma córnea que não respondeu bem ou que já estava muito já avançada a doença, aí é transplante. Entendi. E existe algum limite no sentido da ceratometria que você, a partir dali, não dá mais para colocar um anel? Por exemplo, tantas dioptrias, já está muito curva, é só transplante, ou então também de espessura da córnea, que a gente sabe que o ceratocone vai tornar a córnea cada vez mais fina, e a partir de um limite que não dá mais para colocar o anel? Tem. Vamos lá. O anel, então, ele tem duas formas de ação, tá? Primeiro, o anel no portfólio que a gente tem, em termos de disponibilidade, seja de uma marca ou da outra, ela tem lá as espessuras variáveis, né? Então, de 150, 200, 250, 300, assim por diante, micras de espessura, tá? E a espessura impacta no quê? Tem uma regra, né? Que é um autor que chamado... Fugiu o nome? Barraquet. Então, tem uma regra que tem um autor chamado Barraquet. Ele postulou que quanto mais espesso é o anel, e esse anel implantado na córnea, mais é o seu potencial de aplanar aquela curvatura. Então, tá. Primeiro ponto. Você brinca com a espessura, se você quer aplanar mais ou quer aplanar menos, baseado no quê? Na refração. Se o cara é mais míope, você quer aplanar mais. Ó o raciocínio. Se o cara não tem muita miopia, porque o cara tem cone, mas ele tem um AL curto, então o cone é compensado por um AL, então manifesto em termos de refração é plano, vamos pensar num exemplo assim, você não quer aplanar aquela córnea. Então você pega uma espessura menor, porque você não vai achatar tanto aquela córnea. Bom, essa é a primeira lei. Segunda lei é de um pesquisador chamado Blavatskaya, que ele fala que quanto mais no centro da córnea você atua, mais poder de aplanação você também tem.
Então, mais no centro e mais grosso, você achata mais aquela córnea. Você tem essa modulação da refração no requisito no requisito do desfocus. Você melhora aquela tal miopia, tá bom? Então, tem essas outras leis. E outra coisinha que é interessante, outra coisa que tem que saber o conceito, é que o anel, ele tem vários comprimentos de arco, né? Então, o arco, imagina, 360 graus, o arco menor que 360 graus no mercado é um arco de 325 graus, né? Um fabricante, né, trabalha com esse, outro fabricante trabalha com 10 micras a mais, 15 micras a menos, enfim, mas é mais ou menos um arco comprido, tá? E assim vai diminuindo os arcos, sendo que o menor arquinho que tem é um segmento de 90 graus de arco, eu chamo de pãozinho, tá? Então imagina o tanto de ferramentas que a gente tem em termos de espessuras, em termos de comprimento, em termos de diâmetro. Então, no mercado a gente tem anéis de 6 milímetros de diâmetro e anéis de 5 milímetros de diâmetro. Pra que tudo isso? Dito a questão da espessura, a questão de quer trabalhar mais no centro, quer trabalhar mais na periferia, a gente já meio que sabe por que a gente vai escolher o mais grosso ou mais fino. O mais curto ou mais longo, né? Ele depende. Por exemplo, tem mais a terceiro ponto que eu queria falar, é o efeito de ponta do anel. O anel, imagine que a córnea, ela é uma abóbora, certo? O anel, quando ele é colocado, ele respeita não essa curvatura, né, diametral aqui da córnea, mas a córnea também tem uma queda. Então, quando a gente coloca o anel, naturalmente, essa barriguinha aqui, eu chamo de costinha, ela vai acompanhar a curvatura da córnea. Se esse anel, vamos supor, córnea até aqui, você colocou o anel aqui, essas costinhas ela vai descer, porque a córnea desce, a pontinha, levanta. No que a pontinha levanta, nesse eixo aqui da pontinha, a córnea vai aplanar. Ó, vamos lá. Qual que é o conceito de astigmatismo corneano? Um eixo é mais curvo que o outro eixo, certo? Então vamos lá. Se esse eixo está mais curvo, o astigmatismo a favor da regra, e esse eixo está mais plano, se eu quero, né, aplanar esse eixo com o anel, o que eu faço? Coloco o anel aqui, de forma que ele vai abaixar e levanta a pontinha. No que eu levanto essa pontinha, aplano o eixo mais curvo. Vou lá, melhorou o astigmatismo. Então, brincando com esses conceitos, brincando com esse conhecimento, é que escolho o anel mais apropriado para aquela córnea. Então, você me perguntou, qual é a espessura máxima que eu posso colocar? Muito bem. A espessura máxima a gente respeita como uma regra, né? Não ultrapassar 60% da espessura do ponto onde vai ser inserido o anel. Então, vamos lá. Se você tem uma córnea, né? O ponto onde vai ser feito o túnel e colocado o anel, tem uma espessura de 500, faz a conta. Quanto que é 60% de 500? 300. Boa. Eu sou ruim de matemática, gente. Eu sou tão ruim de matemática. Então, você não pode colocar um anel no máximo de 300. Né? Você não pode colocar um anel muito mais grosso que isso, porque você vai colocar um volume muito maior do que o permitido, entendeu? Então, é essa continha que você tem que fazer o tempo todo. Outra pergunta que você fez é, tá, Mayumi, qual que é a curvatura máxima que ainda a gente indica o anel? Pois é, isso também é variável, Bernardo, porque a ciência, ela vai evoluindo, né? O conhecimento, os dados, enfim, e é histórico também dos pacientes, dos olhos que foram colocados e as publicações. Então, antigamente, a gente falava assim, não. Passou 62 dioptrias, transplante. Hoje, a gente coloca, né, a gente é mais valente e tem anéis que têm esse propósito de colocar em curvaturas até maiores, quase 70. E às vezes com resultado bom. Aí você me fala, tá, Mayumi, o resultado do anel é sempre muito preciso? Não. Né? Não por vários motivos, porque a gente está fazendo a matemática no papel. Tem uma questão de biomecânica, né? A questão se o paciente fez o crosslink antes ou não, né? Tem várias questões que às vezes a gente tem resultados que a gente não consegue explicar do porquê que ficou não tão como desejado. Né? É legal que até o Emílio falou no último podcast, né, que no Brasil se coloca muito anel, né? É um dos países aí
que desenvolveu muitas tecnologias, então a experiência aqui nossa brasileira é muito rica, né? Então isso acaba evoluindo também, colocando, né, ampliando um pouco as indicações a partir do momento que você tem mais segurança e você, né, estuda mais aquele assunto. E o mesmo vale para as lentes de contato também, né? Hoje em dia o pessoal consegue fazer milagre às vezes com lente de contato e o paciente não vai para um transplante às vezes porque conseguiu adaptar uma lente. E no que se refere, assim, a uma comparação entre lente de contato e anel, assim, como é que a gente pode fazer uma comparação entre esses dois tratamentos? O anel, ele só vai servir para aquele paciente que não se adaptou à lente ou não é bem assim? Eu posso colocar o anel, né, porque a gente estuda muito assim que o anel vai ser para aquele paciente que está intolerante à lente de contato ou um paciente que não está tolerando mais a lente de contato. Como que é essa situação, assim, do anel? O anel, ele faz sim esse resgate, como eu mencionei anteriormente, tá? Então ele vai, vamos tomar uma curvatura muito alta, você não consegue adaptar uma lente, nem essas lentes especiais, nem as técnicas onde você pode associar, enfim, lentes e curvaturas. Aí você vai lá e coloca um anel no sentido de você melhorando, regularizando o astigmatismo, centralizando a esfericidade, que imagina, um dos tipos mais recorrentes, né, de apresentação do cone é aquele cone um pouco inferiorizado, aquela barriguinha inferior. Ou seja, a asfericidade da córnea, ela está inferior. Oticamente, se a gente tem um eixo visual, está totalmente fora, né? Então, o ideal de um olho perfeito, um sistema óptico perfeito, é que tudo isso fosse alinhado. E se a curvatura máxima, né, o pico do cone, ela está inferior, não está alinhado, não está nem de perto alinhado. Então, o anel serve para alinhar, né, para centralizar a curvatura, melhorar o astigmatismo, aplanar um pouco. Então, lentes que não mais cabiam porque o cone estava muito já protuso, você consegue melhorar um pouquinho essa curvatura, talvez não para ser uma córnea perfeita, né, ideal, mas você conseguindo fazer esse resgate, você volta a dar a esse paciente a possibilidade de usar uma lente e aí com a lente ter uma visão muito boa. Se você me perguntar, e os pacientes perguntam muito, Senhor dos Anéis, os anéis então vão me dar aquela visão 20/20 que eu nunca tive. Não, categoricamente. Já tive pacientes que fizeram 20/20 pós-anel, já. Prometo isso? Exatamente, não. Essa era a próxima pergunta, né? Como que você explica, vou só te interromper, só pra gente já seguir, como você explica pro paciente, assim, o que esperar da cirurgia, no que se refere a essa cuidado visual pós-operatório? Você mesmo falou que não é tão 100% previsível, né? Então, como que você conversa isso com o paciente? Vamos lá. Várias coisas legais que a gente pode desenvolver aqui nessa ideia. O anel... vamos lá, o paciente de ceratocone é um paciente que ele tem uma ansiedade já que ele carrega há muito tempo. É uma doença que não se instalou ontem. Ele vem carregando isso e ele tem um medo, assim, absurdo de que a cada consulta que ele venha, o negócio esteja progredindo. Então, é um medo constante. Então, é um paciente que ele é receoso e ele quer se livrar, talvez não da doença necessariamente, mas o que a doença causa de desconforto mental para ele, justo, né? Então é horrível, parece que o cara tá correndo o dia inteiro, né? De alguma coisa que vai pegar, né? E vai pegar ele num ponto fraco que é a visão, tá? Então, na verdade, ele vem com essa pergunta e é super recorrente. Doutora, eu quero colocar um anel. Oi, bom dia, tudo bem? Como é? Né? O que você tem? Né? Então, ele já vem com uma demanda, ele já vem com uma ansiedade, uma necessidade que quer botar o anel. Mas por que você quer botar o anel? Porque eu li na internet que o anel resolve o meu problema, que chama ceratocone. Já ouviu falar? Falei, já ouvi falar. Né? Então, isso é bem comum, uma brincadeira, mas assim, os pacientes vêm com essa ansiedade, sabe? E aí, eu falo pra ele, então, vamos lá. Eu gosto de... Tanto é que quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, não sei se você notou, papel. Eu gosto de explicar e eu desenho muito. Então, eu desenho para o paciente. Eu explico para ele a questão, como é que é a córnea, como é a curvatura, onde vai o anel, não sei o que lá, para chegar a dizer, né, nesse ponto de que não. Se o teu caso for né, um caso de colocar anel, o anel tem essa finalidade e o objetivo é esse e não é te livrar do óculos. Né? Não é um propósito refrativo. Aí eu explico para ele o que é isso, né? Então, na verdade, é claro que quem me conhece sabe que eu sou meio toque,
Eu sou a senhora das contas, né? Eu sou meio chata e eu vou te explicar onde isso impacta na técnica cirúrgica que eu adoto, na questão de feito ou manual, tá? Mas assim, eu faço de tudo para que a gente consiga, assim, um resultado refracional também. Por que não? Não é? É um plus, mas é um plus que, para quem é toque, a gente fica meio correndo atrás disso também. Mas eu não abro isso pro paciente, não. Não abro porque essa ideia é minha, não dele, né? E não vale nem um pouco a pena aumentar uma loucura que o cara já tem, tá? Então, assim, eu falo pra ele, não é. A ideia toda é realmente fazer esse resgate estrutural, e dentro do resgate estrutural, se a gente conseguir a parte ótica, gente, uma maravilha. Tem um caso que eu faço questão de contar, eu apresentei no CIMASP desse ano, um caso muito bonito. Paciente cone bilateral, já tinha 45 anos, não tinha necessidade de crosslinking, deixa eu só lembrar. Não fizemos crosslinking nele, não estava evoluindo. Um olho, ele já chegou, ele era assimétrico, a apresentação era assimétrica. Um olho ele chegava com uma refração de -8, com alguma coisa de cilindro, mas com correção, com óculos, chegava a 20/20, tá? Não vamos... a gente pode até entrar na questão de aberrações de alta ordem, baixa ordem, o que o anel, né, corrige, o que a lente corrige. Mas no caso dele, a tanto de aberração de alta ordem que ele eventualmente tivesse, não estava impactando na quantidade de visão, porque ele chegava a 20/20, tá? Beleza, 20/20 nesse olho, né, tá lá, põe refração, não chega a 20/20. Ou seja, uma córnea tão irregular que não é só questão de miopia ou astigmatismo, que são as aberrações de baixa ordem, era uma irregularidade que eram traduzidas por aberrações de alta ordem, que não deixava o cara chegar em 20/20. E tinha mais ou menos 0,6 de visão, talvez 0,5, tá? E nesse olho, falei assim, olha, esse olho, ele não queria usar óculos, aquele auto executivo, super... né, workaholic, não gosto de óculos, eu fico feio de óculos me atrapalha, realmente, talvez, ter essa percepção, né, de performance com óculos ou não, cada um tem a sua, né, suas minhocas na cabeça. Ele não queria usar óculos e não estava intolerando mais lente, principalmente nesse olho aqui, tá? Então eu falei assim, olha, a gente tem duas propostas aqui, vamos ver, não necessariamente ao mesmo tempo, mas vamos lá, vou botar na mesa e a gente discute junto. Esse olho tem condições de você colocar uma ICL, né, -8 e tanto. Com menos, que era o olho melhor, né? Olho bom, 20/20 no potencial com refração, óculos, tá? Então, quem que vai mexer numa uma cirurgia refrativa corneana, fazer um laser num olho que tem cone? Não! Então, o que resta para ele? ICL. Já podemos falar sobre isso. No outro olho, é um olho que era mais irregular, né, uma curva muito mais inferiorizada. O astigmatismo dele, ele era, né, ele tinha essa irregularidade, tinha aberrações de alta ordem. Então eu falei, esse olho a gente tem que melhorar a estrutura, a superfície. Melhorando essa estrutura, eu tenho certeza que a gente vai melhorar a sua visão e você vai conseguir usar óculos nesse olho com uma visão tão boa quanto esse. Espero. Né? Mas assim, a ideia não é prometer, é falar assim, olha, a ideia é esse, o plano é esse, faz sentido para você? Né? E eu falo sempre pro paciente. No olho e anel no outro. E na verdade, eu gosto de explicar muito bem, eu faço questão de sentir se o paciente está me acompanhando. Por quê? Porque como não é uma doença que se a gente não operar, não fizer nada, não no caso do crosslinking, tá? Mas no caso desse paciente, estável, tal, se eu não fizer nada hoje, eu tenho tempo, né, para ele amadurecer e fazer daqui 1 mês, 2, 6 meses, tá? Então eu abro para ele a questão de faz sentido para você, né? O que você está achando? O que você pensa sobre isso? E eu gosto dessa interação com o paciente. Muito bem. A paciente falou assim, legal. Então tá. ICL aqui, esse olho a gente vai pro tal do anel, né? Beleza. ICL, Bernardo, 20/20, sem correção, o cara pulando até aqui. Falei, tá, seu problema não era esse, seu problema é aqui que a gente tem que melhorar isso aqui. Meti um anel. Mas assim, botei um anel de 210, né? E eu te mostro por quê, eventualmente por que eu escolhi este anel. Resultado para a turma entender. Regularizei, né, o astigmatismo. Na verdade, assim, a gente puxou para o centro, ele manifestou um astigmatismo que era totalmente quebrado, ele ficou bonitinho, butterfly, ou seja, um astigmatismo regular, simétrico.
relativamente alto, acho que com uns 3 e pouco, 4 de cilindro, mas a asfericidade, que era inferiorizada, veio pro centro, e aí, claro, né, a gente tentou tirar um pouco o máximo da miopia com a espessura certa do anel, mas sobrou lá, sei lá, 5 de miopia, tá? Mas, com essa refração, ele passou a enxergar 20/20. A mim tem uma ICL também. Então, pra mim parabéns! Óculos, lente de contato, te vejo ano que vem. Tchau! Volta ao mês, doutor, é o seguinte. Esse olho eu enxergo tudo, sou super feliz, vejo tudo. Por que esse olho você também não pode colocar uma ICL pra mim? Você já gastou tanto dinheiro, meu filho. Será que você quer gastar tanto dinheiro assim mesmo? Vamos economizar, você tem filho pra criar, né? Tá tão bem. A inflação tá muito alta. Supermercado leite, 5,50. Não é? Escolinha. Pô, né? É sem fim o saco de dinheiro. E aí, ele falou assim, não. Porque se tem a possibilidade deste olho ficar igual este olho, e pelo que a senhora tá me falando, tá regular. Porque nessa hora, o cara já tava entendendo tudo. Falava, astigmatismo regular. Eu, tá melhor que os residentes, né? Tá sabendo mais de Pentacur que eu já, o cara. Não, total. Ele pergunta, e aí, como é que tá minha progressão? E aí, meteu uma ICL no cara. As duas históricas, né? 20, 20, 20, 20, sem correção, Bernardo. Então, esse é um caso de, assim, sucesso, sorriso, caso de congresso, no CIMASP, todo mundo feliz, né? E, assim, é um caso muito bem reportado e muito documentado, e, assim, todos são assim? Não. A minoria é assim, né? Então, na verdade, o anel tem seu papel, sim, né? Gosto muito do anel. Eu adoro planejar anel e tem uma beleza sobre isso, né? No porquê que a gente escolhe um anel e não outro, não é assim, esse aqui é mais bonitinho, vamos colocar esse, né? Imagino que seja bem complexo, né? E é importante ser franco, assim, com o paciente, né? Porque depois você está prometendo um monte de coisa, já é um paciente emocionalmente, muitas vezes, fragilizado, e isso pode depois deteriorar a relação médico-paciente, né? Então é interessante isso que você falou, que você não promete nada, explica qual que é o objetivo, que o paciente pode precisar continuar usando óculos, eventualmente lente de contato após o procedimento, né? Porque senão depois isso aí pode depois se voltar contra você. Ou prometer nada, Bernardo, até eu queria enfatizar um pouquinho para a turma que está começando a carreira agora, não é assim, não te prometo nada, viu, cara? Não é assim. Não tem garantia de que vai ficar sem óculos, vai ficar sem lente de contato. Na verdade, é fazer ele entender o raciocínio. Se ele entender o raciocínio, ele naturalmente vai entender que, não é para tirar o óculos, né? Não precisa a gente falar e ele sentir como se fosse uma paulada, né? Meio que, né? Ou goela abaixo, né? Então, essa relação é legal, né? Porque o paciente passa a entender e confia mais no que você está falando, que para ele faz sentido. Vamos falar agora de anel manual e anel com fento, né? Quais são as diferenças? Ainda tem espaço para o manual ou hoje em dia você faz 100% com fento? Né? O que você poderia dizer assim, das diferenças principais? Eu faço 100% com fento. E vou chegar lá. E eu também entendo por que ainda hoje muita gente faz o manual, tá? O cone, ele tem aquela essência, né, de, vamos lá, incidência, apresentação, tem aqui, varia muito de caso a caso, e por isso que a gente tem um portfólio grande, isso a gente já acompanhou aqui o pensamento. E aí, na hora que você faz o planejamento, você pega lá um mapa de tomografia e você estuda onde que tá, né, a centração, o pico do cone. Como é que tá o astigmatismo? Qual é a espessura, né, do ponto que você vai inserir o anel? Qual ângulo tem que estar a ponta? Então, se a ponta do anel, vamos supor, um anel de 160 graus, tá? Você quer que a ponta esteja aqui a 135. Por quê? Porque o astigmatismo que você está vendo na tomografia, ou na topografia, né? A ponta tá aqui, né? Então, tem toda uma lógica do porquê você tem que colocar exatamente aqui. Literalmente, Bernardo, desenho no mapa de tomografia. Desenho, põe a ponta, a incisão 10, 15 graus longe, né, da ponta do anel. Então, se a ponta vai ficar 135, incisão a 120, né? Profundidade do anel, a tomografia me dá a profundidade. A gente coloca, quando a gente calcula com fento, 75%
da profundidade naquele ponto é onde o túnel vai estar. Eu já calculo, põe lá, né? Nesse ponto, a profundidade é 500 micras. 75% disso. Quanto que dá? 75%. Tudo bem, whatever. X. 350. Né? 375. 375, foi lá. Então, eu falo, o túnel vai ficar aqui a 375, incisão a 120, túnel diâmetro de, vou botar um anel, vamos supor, de 5 milímetros, o borde interno do túnel a 4,9 de diâmetro, o borde externo do túnel vai ser mais ou menos, né, 6 milímetros, né, de diâmetro. Tudo isso é uma precisão muito grande, Bernardo. Por quê? Porque eu quero que o anel fique lá, assim tal como eu desenhei. E aí, no olho do paciente, eu vou lá e marco antes de ele deitar, igual na lente tórica de catarata, quando a gente faz a marcação. Eu tenho disponível no centro cirúrgico que eu opero, uma lâmpada de fenda anexa ao centro cirúrgico. Sentado na lâmpada de fenda 0,180, igual eu faço para catarata, tá? Porque eu sei que então que é 0,180, 120 graus, né? Vai estar aqui. É aqui que eu quero a incisão. Posso até marcar já os 120 graus na lâmpada de fenda. Pronto. E aí, o paciente deitado, marco o Purkinje, né? Reforço lá 0,180, reforço lá o 120, pego o marcador circular de 5 milímetros de diâmetro, né? Marco o azulzinho. Quando eu comecei a fazer isso, o pessoal da indústria, doutora, você é louca, o laser não vai passar, tá pintando a córnea de azul. Passa, viu, pessoal? Passa. Então, tranquilo. Desenha bonitinho, eu desenho igualzinho, faço igual como se fosse transferindo o desenho do papel na córnea do paciente. Então, quando tá bonitinho assim, Bernardo, aí eu vou pro laser. Porque o laser me garante, não necessariamente a posição. A posição eu posso meter um bisturi de diamante a 120 graus. Eu consigo saber onde é 0,180 que eu marquei na lâmpada de fenda, não precisa do laser. O laser vai me garantir que o túnel tá exatamente a 375... Na profundidade. Regular, bonitinho, não torto. Né? No manual a gente faz algumas forças que às vezes o túnel vai saindo do centro dele, e o túnel não fica circular. Você vai empurrando e vai ficando meio ovalado. E o anel, ele é circular, né? É um segmento circular. Então, você tem uma dificuldade de colocar o anel, às vezes, quando é manual. E você pode superficializar, ou você pode aprofundar. Então, o manual, sim, ele só se justifica pela ausência de disponibilidade de fento em todos os lugares, né? Um aparelho muito caro, vão ter cidades aí, principalmente do interior, que pode não ter acesso, mas assim, se estiver disponível, não tem mais justificativa para fazer o manual, né? Não tem. Bernardo, não tem isso que eu falo nas minhas aulas, é diferente de uma REX, né, do fento para catarata, que a reprodutibilidade da técnica manual é muito boa e praticamente... Não faz diferença. Faz praticamente sem diferença. Agora, no anel, faz muita diferença. É assim, eu acho que assim, cada cirurgião tem a sua destreza, né? Mas se você quer homogeneizar e quer tirar o fator cirurgião, não tem como, né? Tem cirurgiões que operam muito bem, mas tem cirurgião que não tem uma mão tão boa, né? Vamos ser bem honestos aqui. Então, se você quer que aquele resultado do anel esteja no seu raciocínio de lógica, de espessura, ponta, não sei o que lá, ela cumpra com o que você imaginou, planejou, então você tem que garantir que a confecção da cirurgia, né, esteja também nessa precisão igual. Vai reduzir complicação também, né? Eventualmente, alguma complicação acredito que na técnica manual possa ter mais também, né? As complicações são diferentes, né? Eu posso até entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso, mas assim, falando esse negócio essa questão do porquê que a gente não faz mais com fento, realmente, Bernardo, é acesso à tecnologia. Pensa, em São Paulo, é uma cidade enorme, quantos centros cirúrgicos abertos tem que disponibilizam fento, e tem a questão de custo. Ele aumenta o custo da cirurgia. Então, se a gente for ver também que, curiosamente, o ceratocone é mais incidente em populações de uma faixa socioeconômica intermediária, às vezes um pouquinho mais para baixo, por questões que a gente ainda não sabe direito, o acesso fica muito caro. Então, assim, claro que nada justifica, isso não justifica você não oferecer o melhor para o seu paciente. Por isso que eu, no meu caso, 100% fento. Eu tenho acesso, né? Eu sei que eu consigo melhorar. Por que não? E tem uma questão. Olha só, Bernardo, lá atrás eu comentei que às vezes, mesmo fazendo tudo isso, o resultado não é como a gente gostaria, porque a gente tá falando de papel.
Tá falando de um elemento que é vivo. A córnea tem sua resposta biomecânica, assim vai. Só que se você não corta, né, as variáveis do porquê que o resultado não foi o que desejou, você não sabe, você nunca vai entender por que chegou lá. Então, vamos lá. Não ficou bom. Ué, mas vamos revisar. Topografia, tomografia, espessura, escolhi o anel certo, escolhi a espessura certa, escolhi posição certa, escolhi se é 1 ou 2 segmentos, escolhi tudo bonitinho. Cirurgia. Foi com fento, tá lá, eu consigo ver na lâmpada de fenda, incisão bonitinha, profundidade, o papel do fento me traz, 375 micra. Então, check, eu vou, né, cercando o meu raciocínio do porquê que não deu certo. Se você cercou tudo e não deu certo, sorry, né? Foi, sei lá, sua córnea, seu ceratose, não sei. Mas aí que tá. O que eu vejo, Bernardo? Por que eu falo isso? Porque eu vejo muito colega usando essa excuse, né? Olha, córnea assim mesmo, botou um anel, você gastou não sei quantos R$1.000, não ficou bom, porque córnea assim, é imprevisível. Gente, sério, né? Então, por isso que eu pego muito nessa tecla. Eu enfatizo essa questão da Denise de Freitas, foi minha super mentora na residência, né? E ela costumava dizer muito assim, né? A cirurgia dela de transplante era magnífica. E ela falava assim, Mayuminha, elegância cirúrgica. Então isso ficou na minha mente. Então você tem que reproduzir aquela elegância cirúrgica. Você não é robô? Não é. Mas se você conseguir fazer uma coisa perto de um robô, não é melhor? Com certeza. E falando de planejamento, você já falou um pouco no começo, né, que dependendo do quanto que você quer aplanar, você vai escolher uma espessura, né, do quanto você quer aplanar, você vai escolher uma posição, mas assim, e eu acredito que deve ser uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas sem exemplos, né, e tudo mais, mas assim, em linhas gerais, como que é feita a escolha do tamanho, da quantidade de segmentos e da espessura dos anéis? Então, a espessura é a questão da, né, quanto de miopia você quer corrigir. Os laboratórios, né, e aí puxando o gancho aí do por que o Brasil é tão avançado na questão de anel no mundo, é porque no share aí, na competição aí dos fabricantes de anel no mundo, os 2 principais estão no Brasil. Né, a Medfacos com Keraring e o do Ferrara, né, então assim, a expertise, não só dos usuários, dos médicos, mas dos próprios desenvolvedores, é assim, né, então não tem como comparar a expertise, a experiência dos médicos brasileiros. Só que assim, né, vamos lá, então, os nomogramas existem, cada laboratório tem o seu e é disponível online, é muito fácil acesso, é uma calculadora aberta, né, tanto do Keraring quanto do Ferrara. Tem uma equipe dentro dos laboratórios que ajudam nós médicos naquela dúvida e tudo mais, então a gente consegue discutir com essa turma. Então te facilita muito no momento que você está começando na questão dos cálculos, a escolha do anel. Mas mais ou menos você tem que saber quanto mais grosso, aplana mais. Quanto menor o diâmetro, aplana mais. Efeito de ponta é para mexer no astigmatismo. Sabendo minimamente esse conceito, você consegue entender a calculadora e falar, faz sentido. Então, é questão toda também da inteligência artificial, que a gente está falando tudo. A gente não pode confiar tudo no que uma máquina fala, porque a máquina é alimentada com os resultados que vão sendo colocados ao longo do tempo, e não é diferente com o anel. Então, Marcelo Soares, da Medfacos, há muitos anos, ele queria desenvolver, se é que já não está quase pronto, ou se é que já não está disponível, essa ferramenta onde ele faz uma simulação do resultado, né, diante dos dados do aquele próprio paciente. É fenomenal. Só que dá para deixar tudo a máquina calcular? Não. Até porque tem fatores que a gente, né, não dá para colocar na máquina, que é biomecânica, por exemplo, tá? E outra, tem que ter um olhar do humano, sim, para olhar se faz sentido o que a máquina calculou, para você ter aquela sensação de segurança também, de falar, vamos lá colocar esse anel, porque esse plano é muito bom. Se você não consegue chegar nesse, assim, tô falando aqui, né, de entender o básico, e você quer botar um anel, não faz muito sentido, né, você fazer uma coisa que você não sabe. Sair dirigindo, você nunca dirigiu um carro.
sabe? Atravessar o oceano e você não sabe nadar, né? Então, acho que o ser humano, a gente como médico, a gente tem que ter essa autocrítica. Então, é legal essa questão de educar, né? Porque a gente, com a educação, a gente adquire conhecimento e a segurança necessária para fazer tudo na vida, né? Então, basicamente é isso aí, né? Então, no começo, tendo esse conhecimento básico, se apoia nas calculadoras, se apoia em quem sabe. Eu duvido que vai existir algum colega que saiba mais. Eu falo assim, se vira aí. Duvido, né? Tem uma máxima que fala que, assim, uma das formas de você conseguir a empatia de outro é você sempre pedindo ajuda. Porque faz parte do ego do ser humano. Ah, claro que eu te ajudo, né? Vem cá, né? Põe ele numa posição que o ego dele se enche e fala assim, tá aqui, claro, sou mais, né, sei mais que você e vou te ensinar. Então vamos trabalhar isso a nosso favor. A gente pede ajuda sempre, né? E as pessoas não vão negar. Duvido, Bernardo. Né? É muito difícil as pessoas negarem ajuda. Então, peça ajuda quem sabe, peça ajuda da indústria, né? A turma lá, elas estudam, trabalham, são pagas para ajudar nós médicos, né? E assim, se você for discutir com esses caras, você sabe muito mais que muitos médicos, inclusive. Né? Estão desenvolvendo a tecnologia, né? Então eles podem ajudar bastante. Em relação à relação entre anel e crosslinking, né? A gente sabe que o crosslinking a gente usa com o objetivo de estabilizar a ectasia e o anel com esses objetivos que a gente está conversando aqui. Quando o paciente precisa eventualmente dos dois procedimentos, é melhor fazer primeiro crosslinking, depois anel? Posso fazer simultaneamente? Qual que é a sua preferência? É engraçado, essa pergunta é recorrente, né? Sabendo qual a indicação de cada um dos procedimentos, tem paciente que realmente precisa dos dois. Uma córnea já super, uma curvatura ruim, uma curvatura limite, né? Que já não tá indo muito bem com lente de contato, a visão corrigida é muito ruim e que tá evoluindo. Então, ou seja, precisa de anel e o crosslinking. A pergunta é, faz antes o anel, depois crosslink, faz crosslink primeiro, depois põe o anel, faz junto, né? E todo o trabalho que envolve ceratocone, Bernardo, é muito difícil, porque você não consegue ter uma homogeneidade dos grupos, né? Nenhum paciente tem exatamente o cone igual ao outro. Então, isso faz com que você tenha uma variável que você não tem controle, né? E que, no final, na estatística, atrapalha muito a análise do resultado. Então, todo o trabalho que envolve cone tem essa dificuldade e não vai mudar, né? Não vai mudar. E nem modelos matemáticos vão eliminar isso, porque a matemática não envolve a biomecânica daquela célula, daquele colágeno, tá? Então, mas assim, respondendo uma pergunta antes que você fez, é que se o anel, ele tem o papel de estabilizar a progressão, tá? Lá no começo, quando não existia crosslink, só existia anel, todo mundo colocava anel com esse discurso de que, melhorar a curvatura, mas o anel vai melhorar a sua progressão também. A gente coloca um treco lá, né? O treco é duro e vai segurar para que a córnea não continue na sua progressão. Não. Por outro lado, tem um trabalho do próprio Emílio Torres, né, recente, acho que foi no ano passado que ele publicou, e o grupo lá de Zurique faz vários trabalhos em cone, né, associado com outros centros, ele é muito cêntrico, né, e aí ele mostrou que sim, ele ajuda muito a estabilizar o cone, ou seja, os conceitos eles vão e voltam. A medicina é evolutiva, os estados evolutivos, a forma de interpretar, né, e como conduzir a metodologia de estudo também vai variando ao longo do tempo, né, nada é estanque. Então, o quê? Ué, o anel não tinha esse objetivo? Como todo mundo ficou assim, sabe? Sim, Emílio mostrou no papel, num paper que ele publicou recentemente, que tem sim esse papel. Agora, uma coisa curiosa, né, se o crosslinking, ele tem o papel de aumentar a rigidez, vamos falar de uma forma bem simplista, rigidez corneana, tá? Para que não evolua. Então, se você coloca o anel e quer que o anel aplane, né? Melhora a curvatura, né? Quanto mais molinho, melhor. Sim. Por isso que tem a corrente que fala que é melhor botar o anel e depois você congela a córnea, tá? E fazer depois não teria tanto efeito. Alguns trabalhos também mostraram que não tem muita diferença.
Na teoria, né, na lógica, teria. E também, ou seja, tem alguns trabalhos também que mostram que não faz diferença também fazer junto. O que também facilita muito a vida do paciente, né? Que um procedimento você consegue fazer, no momento cirúrgico, você consegue fazer 2 procedimentos, né? Então, na realidade, não tem consenso, né? Isso daí, a sequência, né? Uma coisa que tem vai depender da preferência de cada grupo. Até me incomoda falar desse jeito, tá, Bernardo? Parece que eu tô tchau, ciência, rasgue os papers, faz como você quiser. Não. Isso me dá, eu que sou, né? Não me sinto mal, gente, falando assim, né? Mas, na verdade, existem essas linhas, né, de raciocínio, linhas de papers que vão endossando e corroborando com uma teoria e outras na outra teoria, mas, assim, acho que no geral ainda, não sei se um dia a gente vai conseguir, mas de qualquer maneira, né, isso não tira o mérito, nem o objetivo, nem a eficácia dos procedimentos. Né, não anula a ciência. Sim. E falando agora um pouco das complicações, o que a gente poderia elencar de possíveis complicações aí do anel, tanto no método manual quanto no método com fento segundo? O que a gente tem que ficar de olho, quem está começando, quais são os principais riscos? Learning curve, primeiro, né, da cirurgia, né? Não tem dúvida que o anel manual é mais difícil, tá? Por quê? Porque o anel manual você tem que fazer primeiro você tem que ter um bisturi milimetrado, né? Para você cortar a profundidade do anel nos 375 micras, 375 micras. Cortou. E o tunelizador, ele é um rabinho de porco, assim, tá? Ele é circular, tem uma aberturinha, então é um troço assim que tem uma aberturinha, e essa pontinha você tem que colocar na córnea e rodar de tal maneira que ele vai lá e vai dissecando, divulsionando o tecido para formar um anel de uma forma mecânica, tá? E aí, o negócio tem que estar né, o instrumento tem que estar perpendicular à superfície corneana. Só que o microscópio que você está operando, ele é coaxial. Então, você está olhando exatamente por onde a sua mão está te atrapalhando. Né? Então, tem uma questão que fala, sai mão. Não, é minha mão. Eu não estou enxergando. Né? Então, tem essa questão. Tem a questão de você saber exatamente a profundidade. O cirurgião iniciante tem muito medo de furar, né? E cair na câmara anterior. DCM, né? Cair na câmara anterior. Então, por medo, ele vai superficiando, né, superficializando, e vai, e às vezes planejou 375, tá fazendo um túnel a 200, né, então a eficácia do anel cai porque você tá muito né, enfim, ou cai não, na verdade ele aumenta, né, mas você tem o risco de, se o anel ficar muito superficial, fica um calombinho na córnea, na superfície, e o próprio piscar tal vai tendo uma erosão, e essa erosão recorrente pode expor o anel. E expôs o anel, você tem que tirar, porque é uma porta de entrada de uma ceratite infecciosa, tá? Então, tem essa questão. Eu já vi também coleguinhas fazendo anel manual que também, né, por não entender muito bem em que plano ele está, ele vai empurrando, porque a tendência da mão também é empurrar, fazer aquele movimento de faco que a gente faz, esse movimento em espiral para baixo, tá? E para descer. Aí você olha, não, uma gotinha de aquoso, você fala, então, aborta a cirurgia. Né? Então, assim, a técnica manual learning curve é mais difícil. O fento é mágico, ele faz tudo pra você, lindo. Você só tem que apertar o pedal, né? E aí, o único detalhinho puro do gato que eu falo é, o fento fez, o túnel fez a incisão fez. Só que ele é virtual, é espaço virtual, são bolhas, né, que foram formadas, que não é um plano virtual. Se você não fizer nada, daí alguns dias a bolha é absorvida e some tudo aquele negócio que o fento fez. Então, na hora de você abrir a incisão, a diquinha, que é o que vai fazer essa cirurgia demorar 5 minutos ou 30, é você ter um instrumento bem fininho, como se fosse uma cânula mesmo, né? Na verdade, uma espátula bem fininha, você vai vertical, chegou na profundidade, bateu lá, você horizontaliza sem medo. E você acha o túnel. Achou o túnel, você abriu aquele espaço virtual, virou um túnel de verdade,
Tcharam! A cirurgia ganha, é só meter um anel. Muito fácil, né? A questão é o custo, né? Então, assim, as complicações intraoperatórias, sem dúvidas que são maiores com o manual. Complicações pós-operatórias são meio semelhantes, né? Embora uma pode ser mais propensa à outra, porque, como eu expliquei, se o anel está mais superficial e essa questão da profundidade onde o anel foi locado, ele é mais variável no manual, né? Então, você pode ter mais superficialização de anel, exposição de segmento, extrusão, né? Então, se o anel ficou muito perto da incisão, naturalmente ele pode andar e pum, ele aparece. Apareceu, então, melhor tirar, né? Porque já contaminou. Você pode ter entrada de filme lacrimal lá e pode levar algum agente e tal, enfim. Tem gente que é mais corajosa, enfia de volta antibiótico, né, profilático, e tá tudo bem também. Então, depende muito em que fase que você tá. Tem a questão de, eu já vi neovascularização no túnel, né? E conquanto que não vá pro eixo visual, né, a gente pode até observar aqueles neovasos, né, mas o neovaso é curioso, por quê? Porque não é necessariamente por causa do material. O material é inerte, é um acrílico, né, então teoricamente ele não chamaria vaso. Então, especificamente nessa paciente dessa colega, deve ter tido algum fator aí para chamar vasos, né. Já vi infecção também, né, então ceratite infecciosa peronésia, sem tratar como uma ceratite infecciosa bacteriana, né, colher material e tudo mais, né. Que mais? E, né, em última análise também a questão o erro refracional, que você às vezes não melhorou nada, ou você piorou a refração, né, então piorou a refração porque você, em algum momento, muito provavelmente o planejamento não foi bem feito, você escolheu um anel errado para aquele padrão de ectasia. Então, exemplo, lembra que a ponta corrige, e também se o cara não tem astigmatismo, ele induz o astigmatismo, porque ele vai levantar um eixo aqui, tá? E vai planar um eixo. Muito bem. Uma colega veio com um corinho bonitinho, tipo nipple, central, né? Que então ele tinha só um componente de defox, uma miopia de, vamos lá, exemplo, -10. Astigmatismo? Nada, 0,75, 1. Então, nesse caso, o que mais pegava em termos de refração era a miopia. Então, vamos corrigir a miopia. E se a gente não tem astigmatismo, eu vou usar anel que tem ponta? Não. Né? Então, ó o raciocínio, já tá ficando meio claro pra turma também. Se não tem astigmatismo, eu não preciso de ponta. Então, se não tem ponta, o que eu vou escolher? Um anel sem ponta. Qual que é o anel sem ponta que aplana bem? O grandão. Né? O arco quase 360 graus, porque vai me aplanar como um todo aquela córnea. O que coleguinha fez? Não sabia disso, ela achou bonitinho, pegou 2 segmentos de 120, né? E o paciente tinha um olho bonito, olho azul, assim, bem bonito, né? E colocou uma cirurgia linda, foi com fento, nananana. Mas eu não entendi, porque o resultado ficou ruim. Você pode ver pra mim? Olhou assim, ué? Aí ele chegou lá no pós-operatório, tinha -10, ficou ainda com, sei lá, -5, né? Mas ele ganhou 5 de cilindro. Então, não sei se era melhor -10, né? Ou -5 com -5, com astigmatismo que lente de contato gelatinosa descartável tórica não alcança. Né? Então, na verdade, tem esse tipo de... Não deixa de ser uma complicação. O resultado não desejado é uma complicação. Para finalizar, existe algum outro perfil de paciente, assim, que o anel tem indicação? Por exemplo, outro tipo de ectasia que não ceratocone? Ainda existe papel para o anel no tratamento da miopia ou basicamente fica mais aí no ceratocone hoje em dia? Na verdade está voltando, né? O Ferrara Rings está aí com uma proposta, né, de chamar, se eu não me engano, Myo Ring, que aí volta lá 30 anos atrás, né, quando surgiu o anel com propósito de correção refracional, né, colocar isso aí. Em que situações que eles indicam? Quando o paciente não tem como fazer uma cirurgia refrativa corneana, porque ele tem uma ectasia, ele tem uma córnea fina, né, ele tem algum outro fator que não cabe aí um laser na superfície corneana. Muito bem. O que Mayumi acha? Melhor um ICL. Mas sem dúvida, né? Por quê? Porque ICL por A mais B e é endossado com publicações bastante robustas, sabe? De precisão,
né? Então, precisão no resultado de correção refracional. O propósito da ICL ou das lentes fásicas é correção refracional. Então, na verdade, não é visibilidade também. Exato, aí que pega. Se o cara, então tá, você quer corrigir seu grau, né? O anel não vai ter essa precisão. Não vai ter. Vai ficar lá mais ou menos tanto. Até porque a gente ia ter que falar de anel, de espessuras não é de 50 a 50 micras de degraus que hoje a gente tem no mercado. É 0,25 para cá, 0,15 para lá, sei lá como que seria. Eu acho que, não tem essa precisão que um laser ou uma lente fásica tem, com esse propósito. Perfeito. Então, achei que foi ótimo o bate-papo, acho que a gente aprofundou bastante nesse assunto de anel. Eu queria te agradecer pela participação, espero que também você tenha gostado de participar e já abri aí as portas para você para outras conversas aí nesse mundo do segmento anterior que você tanto domina. Então, obrigado pela participação, Mayumi. Eu que agradeço, um prazer e sempre é muito divertido fazer coisas diferentes nessa vida. Adorei a experiência. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Esse foi o Oftcast. Até semana que vem.